Olá, querido estudante, olá, querida estudante. Eu sou o professor Rony Coser, da disciplina de Ensino Religioso, e vou aqui bater um papo com você sobre um assunto muito interessante. A nossa disciplina, o ensino religioso, e qual a razão, ou, podemos falar no plural, quais as razões que nós temos para estudá-la. Mas antes de prosseguir, é claro, eu preciso pedir que você registre a sua valiosa, a sua importantíssima presença aqui por meio desse QR Code que aparece em sua tela, ok? Eu preciso também passar algumas informações aos professores, meus caríssimos colegas que me assistem, antes de prosseguir aqui com a nossa aula, ok? Eu sei que você já deve estar curioso ou curiosa aí, mas aguenta um pouquinho. Esta aula ela foi preparada para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e ela tem a seguinte habilidade, abre aspas, reconhecer a importância dos mitos, ritos, símbolos e textos na estruturação das diferentes crenças, tradições e movimentos religiosos, ok? Continuando, perceber que as representações do transcendente de cada tradição religiosa se constituem no valor supremo de uma cultura, fecha aspas aí, e o código da habilidade já aparece para você aí na tela, tá bom? Agora vamos ao objetivo da nossa aula. Qual é o objetivo da nossa aula? Oferecer a você, estudante, ou ao estudante, uma percepção possível da necessidade de disciplinas como o ensino religioso, previsto inclusive na nossa BNCC. Entendendo o ensino religioso como uma disciplina útil e relevante para a vida em suas múltiplas facetas, a vida profissional, a vida social, a vida espiritual, etc. Inicialmente, quero apresentar então a você como uma razão possível para o estudo do ensino religioso o próprio fato de que ele, ou a disciplina, se encontra prevista em nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que você inclusive pode ver a capa dela aqui na tela. Mas uma pergunta, você sabe o que é a BNCC? Bom, já vou explicar para você. É importante realmente que eu explique o que é este documento aqui já no início da nossa aula, uma vez que nós, os professores, estamos sempre a falar dele, né? A gente sempre recorre à BNCC e às vezes não levamos em conta que você, nosso aluno, aluna, nem sempre pode entender bem o que é esse documento, o que é a BNCC. Bom, a BNCC é uma sigla para Base Nacional Comum Curricular. Ela é um documento extenso que funciona como uma base para toda a educação básica brasileira, contemplando assim todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio, ok? Esse documento ele tem uma importância muito grande, porque ele dá referenciais de conteúdo, estabelece parâmetros, faz apontamentos, diretrizes para as disciplinas desse segmento da educação brasileira. Como consta lá na apresentação da BNCC, ela foi elaborada por especialistas de áreas diferentes, de diversas áreas do conhecimento, e ela visa corresponder às demandas do estudante contemporâneo, ou seja, é um documento atual e podemos até dizer, em certo sentido, recente. Na BNCC, encontram-se, além das habilidades que a gente sempre menciona nas nossas aulas, 10 competências gerais. Isso, 10 competências gerais para a educação básica que norteiam a nossa atividade, inclusive, enquanto educadores. Devo mencionar, por fim, que ela é, de fato, um documento normativo da educação. Na página 8 da BNCC encontra-se uma importante definição que é a que muito nos interessa, você já pode visualizar aqui na tela. Esse é um print da página 8, onde a gente pode ler o seguinte. Na BNCC, competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Quando lemos essas 10 competências gerais da educação básica, tal como elas estão dispostas na BNCC, é aí que a coisa fica interessante em relação à nossa disciplina, o ensino religioso. E não apenas em relação às outras disciplinas, mas isso diz respeito diretamente ao ensino religioso também.
A nossa disciplina, com o seu conhecimento próprio, ela contribui para o desenvolvimento dessas competências. A disciplina nos ajuda, por exemplo, a desenvolver a primeira competência que afirma o seguinte, abre aspas aí, ó, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, fecha aspas, isso está lá na página 9 da BNCC. Valores como justiça, democracia e inclusão social são postulados pelo ensino religioso, isto é, são defendidos pela disciplina, fazendo coro assim ao esforço da educação, de modo geral, que consiste justamente em aplicar de maneira concreta esses mesmos valores. E repare aqui na tela que eu busquei justamente fazer um link, colocando o ensino religioso, ou links, né, no plural, o ensino religioso como uma ideia central, ligada a todos esses valores que você pode ver aqui na tela. Podemos dizer que você está estudando não apenas para aprender no futuro uma profissão e depois seguir uma carreira. A educação, gente, olha só, é muito importante dizer isso, a educação ela visa contribuir para formar o cidadão para a vida, em seus diversos aspectos, ou seja, ela não tem uma função apenas tecnicista. A educação visa formar para a vida social, isto é, para a vida em comunidade, formar para a cidadania, que significa o comprometimento com as questões sociais, formar para uma espiritualidade mais saudável e equilibrada, isto é, contribuir para formar no indivíduo, em você, em mim, uma espiritualidade pautada por boas ideias, valores e sentimentos, dentre outras esferas da vida. A BNCC menciona também que a disciplina passou por revisões de natureza teórica e metodológica e é resultado do próprio interesse da sociedade em que se estude o conhecimento religioso, o fenômeno religioso e que seja respeitada a diversidade religiosa no âmbito da escola pública. Bom, quanto a esta primeira razão para estudar o ensino religioso, eu quero aqui concluir afirmando que o próprio fato da BNCC incluir e prever o ensino da disciplina já pode ser entendido como um indicador claro de que ela é parte significativa da educação brasileira e que pode oferecer grandes contribuições a despeito de instituições e processos seletivos por vezes optarem por não incluir o ensino religioso. Agora, uma outra razão muito importante para o estudo do ensino religioso é que a disciplina aborda temas interdisciplinares e temas também integradores. Eu já vou explicar isso, ok? Já consideraremos esta razão, mas antes preciso reforçar com você aqui, como de praxe, a necessidade de você confirmar a sua presença em nossa aula por meio do QR Code que aparece em sua tela, ok? Esse registro pode ser feito com a câmera do seu celular. Seu registro, a sua presença aqui é muito importante para nós. Bom, vamos lá, dando continuidade então. Quando lemos sobre o ensino religioso em artigos, livros e na própria BNCC, encontramos diversos valores e princípios que dizem respeito à vida comunitária, à vida profissional, à ação política e, claro, à vida religiosa. No ensino religioso, encontramos referências a assuntos que se ligam a outras áreas de conhecimento, a outras disciplinas e também a práticas para além da própria religião. A gente pode pensar também ainda, caro estudante, a questão do tema, do aspecto integrador. O ensino religioso tem um aspecto integrador. A gente fala, inclusive, de temas integradores, que são aqueles conteúdos que dialogam com saberes diversos e criam conexões entre eles. Por exemplo, no ensino religioso aborda-se a ética. Você já ouviu essa palavra com certeza, né? E a ética é um assunto que permite relacionar o ensino religioso com outro tema, como por exemplo a cidadania, os direitos humanos, para citar dois casos aqui. Poderíamos dar vários exemplos ligados à ética, né? Isso é muito legal, porque amplia a nossa pesquisa, o nosso conhecimento e nos permite ir mais fundo nos estudos. Agora vejamos uma terceira razão possível para o estudo do ensino religioso. Nós vivemos numa sociedade plural
E o ensino religioso valoriza a pluralidade e poderíamos falar ainda da diversidade. As duas coisas estão interligadas. O que é pluralidade? Você pode talvez estar se perguntando, né? Bom, pluralidade é uma das condições das nossas sociedades humanas. Quando dizemos que somos plurais, estamos com isso querendo dizer que vivemos e convivemos com pessoas diferentes. Essas diferenças, pessoal, elas se dão em diversos níveis e devem ser respeitadas. Podemos falar de pluralidade racial, política, religiosa, cultural, dentre outras. E essa é muito importante que eu vou dizer. Essa diferença não é necessariamente um problema. O problema mesmo é quando não aceitamos quem é diferente de nós. Quando alimentamos preconceitos como a cristofobia, o racismo, a xenofobia, para dar alguns exemplos, que também são formas de agressão contra o próximo. Só para esclarecer, estudante, xenofobia, essa palavra pode ser um pouco estranha para o seu vocabulário, xenofobia é o preconceito contra raças e etnias diferentes da nossa, e cristofobia é o preconceito contra a fé cristã. A diferença, toda essa diversidade, ela dá cor e vida à nossa existência, à nossa sociedade. Imagine viver num mundo em que todos são idênticos. Isso seria um tédio, seria muito chato, sejamos honestos, né? Podemos, inclusive, aprender com o diferente por meio da escuta atenta e da convivência pacífica. E nisso há muita riqueza para nós e para aqueles que convivem conosco. Outra contribuição muito importante para o sujeito em seu processo de formação, oferecida pela disciplina de ensino religioso, é que ela dá importância a determinados valores sociais essenciais. Vou repetir, a disciplina dá importância a determinados valores que são essenciais, como, por exemplo, memórias, aquelas memórias queridas, tradições, ensinamentos religiosos, e tudo isso se relaciona aí com o modo de ser e de viver, crenças e tradições religiosas, valores como o respeito, o amor, a verdade, a justiça, dentre tantos outros que nós poderíamos aqui mencionar. Esses valores são essenciais. Se a nossa sociedade enfrenta crises de natureza diversas ou de naturezas diversas, como a questão da violência, do abandono familiar, uma sexualidade que coisifica o ser humano, tão presente na mídia hoje, dentre tantos outros problemas, tudo isso passa justamente pela negligência em relação a esses valores. E aqui, pessoal, vale destacar que é justamente o resgate desses valores, bem como sua efetiva aplicação, que contribui diretamente para o melhoramento da nossa sociedade. Devemos lembrar que nossos códigos morais e valores éticos são determinantes sobre a maneira como agimos e reagimos na vida. O resgate desses valores e sua reafirmação pela disciplina ajuda a trazer na educação, ou ajuda a levantar na educação, uma discussão em torno de temas que são fundamentais, que são essenciais e também existenciais, ou seja, dizem respeito à existência humana, à nossa vida aqui. Não nos damos conta, mas mesmo atitudes que se tornaram corriqueiras em nosso comportamento, como por exemplo, o simples uso do celular, podem fazer ruir determinadas práticas e valores essenciais para a nossa saúde familiar, emocional, relacional e até mesmo para a nossa saúde física. Observe como dedicamos tempo demais ao celular, na verdade mais do que deveríamos de fato. É muito comum a gente ver pessoas em locais turísticos, parques, ambientes familiares, dentre tantos outros locais, né, que poderíamos citar aqui, simplesmente aficionadas ao celular, navegando. Olha que paradoxo, né? Isso é uma coisa extremamente contraditória. A gente deixa de apreciar o sorriso da amada ou da amada, deixamos de nos deliciar com uma boa conversa, ou com uma paisagem linda, ou ainda deixamos de viver o momento para ficar absurdamente presos, aficionados ao celular. Em outras palavras, tornamo-nos reféns do celular.
Bom, eu espero que você pense com muito carinho em tudo que nós compartilhamos aqui nesta aula. Não apenas pense, mas repense, ok? E agora eu quero convidar você para fazer uma atividade aqui na nossa aula, sim, isso ajuda a fixar o conhecimento também. Bom, vou pedir a você para considerar a questão que já está aparecendo aqui na nossa tela, ok? E vou ler para você o enunciado da questão. Diz assim: sobre a presença do ensino religioso na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, é incorreto afirmar o seguinte. Já dei a dica aqui, hein? Está em vermelho. É incorreto. Tá? É incorreto afirmar o seguinte. Opção A. A BNCC entende que a disciplina passou por reformulações e é o resultado do próprio interesse da sociedade em que se estude o conhecimento religioso. Agora vamos conhecer a opção B. A opção B diz assim: a BNCC destaca o papel do ensino religioso, que é impor aos estudantes ou sobre os estudantes uma única crença religiosa, a fim de superar a pluralidade social e religiosa. E agora vamos conhecer a alternativa C. A BNCC destaca o fato de que a natureza e as finalidades do ensino religioso são distintas, isto é, diferentes da confessionalidade. E aí? Agora responda qual é a alternativa incorreta. Vou dar aí 20 segundos para você pensar. Vamos lá! Bom, se você escolheu a letra B, muito bem, você acertou. Parabéns, estava fácil, né, gente? Parabéns se você escolheu a letra B, porque a BNCC, ela deixa claro que não é papel do ensino religioso promover qualquer forma de proselitismo religioso. Só para lembrar aqui, gente, proselitismo é aquele esforço para impor uma única religião. O ensino religioso, gente, ele valoriza a pluralidade, a diversidade e a convivência pacífica entre nós, com as nossas diferenças e com as nossas crenças religiosas, ok? Agora vamos a uma breve revisão do que estudamos nesta aula. Vamos lá? Bom, nós podemos considerar ao menos 3 contribuições do ensino religioso. São elas. A primeira, a disciplina aborda temas integradores. A segunda contribuição, o ensino religioso valoriza a pluralidade. E terceiro, o ensino religioso dá importância a determinados valores sociais fundamentais. Então, essas foram algumas contribuições da nossa aula que nós estamos aqui revendo. E que tal agora uma atividade para você desenvolver na sua casa e depois, é claro, enviar para nós? Olha só, essa atividade é um pouquinho diferente, mas muito legal, vocês não vão ter dificuldades para realizar, beleza? Como é que ela funciona? Você é convidado a gravar um pequeno vídeo, atenção, é um pequeno vídeo, viu gente? De no máximo 1 minuto e meio. Você vai enviar para nós esse vídeo por meio do QR Code que está aparecendo aqui para você. Você pode também, se preferir, achar mais prático, já gravar o vídeo direto numa mídia social e deixar postado lá, e você envia para a gente apenas o link, ok? Nós vamos visualizar e dar para você um retorno. Neste vídeo, qual é a ideia do vídeo? Você vai buscar responder por que você estudaria o ensino religioso e por que recomendaria para outras pessoas também estudar o ensino religioso. É claro, tá? Você vai fazer isso com base em nossa aula, beleza? Gostou desta aula? Bom, eu espero que sim. Olha, é uma pena, né? Já estamos chegando ao fim e vou pedir a você novamente que não deixe de registrar sua presença por meio desse QR Code que aparece aí em sua tela, tá bom? E lembre-se sempre, mesmo distantes, estamos juntos!